Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Isso mesmo. E Serginho, esse bate-papo agora vai ser muito interessante. Principalmente aí para aqueles que querem ser pais, né, Carol? É isso mesmo. E eu não sei se você sabe, mas cresce aí no Brasil o número de mulheres que procuram clínicas especializadas em reprodução assistida. E esse tipo de técnica tenta viabilizar a gestação em mulheres com dificuldades aí de engravidar. Olha. E é mais sobre esse assunto que nós conversaremos agora com o especialista Rodrigo Hurtado. Muito bom dia, doutor Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Que bom tê-lo conosco. Certo. Eu pergunto, tem aumentado o número de mulheres? Por que tem aumentado o número de mulheres que têm procurado essa maneira de engravidar? Bom, na verdade, o que tem acontecido é que as pessoas têm tido mais acesso, né? A incidência de problemas de fertilidade não mudou muito nas últimas décadas, não. Olha, isso que eu ia perguntar, porque a impressão que a gente tem, eu trabalho com famílias, trabalho com casais, é que assim, mexe e vira, chega, olha, a irmã não pode ter filhos porque ela tem isso, isso e isso. Não é assim, então não mudou, é só o acesso que Exatamente. O que mudou muito e foi muito gratificante isso ter acontecido é que os médicos que têm acesso direto às pessoas, né? Então os ginecologistas que cuidam das mulheres ou até os clínicos, os urologistas que cuidam dos homens, eles têm encaminhado esses pacientes para serviços especializados mais cedo. Então, eles têm chegado nas clínicas de reprodução numa condição melhor, onde as taxas de gravidez vão ser melhores e já com aquele preparo, né, tanto emocional quanto financeiro, vamos dizer, para passar por um tratamento de reprodução assistida. Então, isso sim mudou muito nos últimos anos e tende a continuar mudando. Entendi. Qual que é o perfil de pessoas que podem procurar esse tipo de reprodução assistida? E quando devem procurar? Bom, com relação ao perfil, é completamente aberto, né? Não tem nenhum tipo de pessoa que tem uma chance de ter algum problema de fertilidade mais do que outros. Entendi. A gente sabe que 15% dos casais são inférteis, ou seja, de cada 5, 6 casais, um vai ter dificuldade para engravidar, seja por fator feminino, masculino ou combinado. Então, a gente já pega na proporção 20%. 20%. Pode. Então, e com relação a quando que isso deve acontecer, quanto mais cedo acontecer, melhor, porque a fertilidade da mulher vai piorando com o passar dos anos. Então, se ela tem acesso a uma clínica e a um tratamento numa idade em que os óvulos dela são mais jovens, as chances de sucesso no tratamento são muito maiores. Qual seria, doutor Rodrigo, a idade limite para se procurar, por exemplo, aí pela reprodução assistida? Bom, vamos colocar dois limites e todos dois são muito teóricos. O primeiro limite extremo seria de 50 anos. Né? O Conselho Federal de Medicina não recomenda mulheres se tratarem a partir dos 50 anos, não por causa da técnica de reprodução em si, mas se ela ficar grávida, se der certo o tratamento, essa é uma gravidez de alto risco, com riscos para problemas cardiocirculatórios para essa mulher, né? Aumento de pressão, diabetes também. Então, pelo risco da gravidez, o Conselho Federal de Medicina não recomenda. Então, o limite de idade que a gente estabeleceu para promover um tratamento com segurança para o paciente é de 50 anos. E o segundo limite é um limite prognóstico, vamos dizer assim, né? Até os 32 anos, as chances de gravidez, 32 da mulher, né? As chances de gravidez são muito boas. E a partir daí, cada vez menores. Então, quanto mais próximo de 32 o casal se dispuser a iniciar esse tratamento, e de preferência antes disso, né, é praticamente certo que a gravidez acontecerá. E a partir daí depende de caso a caso, né, fica uma coisa mais melindrosa. Aí vai na especificidade de cada doença, de cada pessoa. Quais seriam os tipos de reprodução assistida que existem hoje, que as pessoas têm usado mais? Explica um pouquinho sobre elas pra gente, por favor. Bom, a gente divide
as tecnologias de reprodução assistida em duas grandes categorias, as técnicas de baixa complexidade e as de alta complexidade. O que diferencia as categorias é a infraestrutura de laboratório que você precisa ter para fazer uma ou outra. Então, dentro das de baixa complexidade estão as induções de ovulação, coito programado, inseminação artificial, que são tratamentos baseados na indução de ovulação, ou seja, promoção da ovulação numa mulher que não ovula ou estimulação de uma superovulação, né, da mulher ovular mais do que um óvulo só, num único mês, naquelas mulheres que já ovulam. Isso tudo é com remédios? Com remédio. Né? Existem remédios que são aplicados por via oral e existem outros que são injetáveis. E aí a indicação de um ou outro depende da causa de infertilidade, da idade, do perfil específico daquele casal. E o coito programado? Esse é o... Pois é, coito programado seria você induzir uma ovulação ou uma superovulação e definir o momento exato daquela ovulação. E naquele momento exato o casal tem uma relação para o objetivo de procriação. Doutor, defina para a gente a condição de infértil e de estéril. Pois é, infértil é toda pessoa que tem uma chance de engravidar menor do que o que é esperado para a raça humana, né? A nossa espécie tem uma taxa de fecundabilidade de 25% por mês. Ou seja, se eu pegar 100 casais e colocar todos esses casais para terem relações sexuais livres durante o período de 30 dias, 25 sem uso de contraceptivos, né? 25 desses 100 casais vão engravidar a cada mês. Se um casal passou um período de no mínimo 2 anos tendo relações regulares que a gente diz é no mínimo 6 relações por mês, que cobriria tranquilamente o período ovulatório da mulher. Então, o casal que passou 2 anos nessa condição e ainda não está grávido, esse casal não tem 25% de chance de engravidar, ele tem menos. E isso é infértil, ou seja, ele tem uma fertilidade, uma fecundabilidade mensal menor do que a média da população. Estéril seria a pessoa que não tem jeito de engravidar. Esse é um termo que a gente nem usa mais, porque as técnicas de reprodução assistida evoluíram tanto que o último recurso, que seria usar gametas doados, né, tanto espermatozoides quanto óvulos, não existe pessoa que não pode ter filho mais, né? Se a pessoa não tem óvulos, existe a opção hoje de óvulos doados. Se ela não tem espermatozoides, existe a opção de espermatozoides doados. E se ela não tem útero, existe o útero de substituição. Então, o termo estéril caiu em desuso, né? Não faz mais sentido. Obsoleto. Entendi. A gente tem uma matéria, a gente vai ver, mas depois o senhor tem que terminar de me explicar reprodução assistida nos casos complexos. Ok. Você só falou a parte que não é complexa, eu quero conhecer essa outra parte. De baixa complexidade, agora nós vamos Agora que caminhar. vamos ver depois alta complexidade. Mas antes, vamos conferir uma história de várias mulheres que passaram pela reprodução assistida. Vamos sim. Carla queria muito engravidar, mas como decidiu ter filhos mais tarde, a médica indicou a reprodução assistida, que dava mais garantias de sucesso do que o método natural. Eu fui em 3 clínicas, na verdade, não foi numa só. Eu fui em uma primeiro, foi onde eu fiz as 4 inseminações. Aí depois é que eu mudei para uma outra e fiz uma fertilização. E não deu certo. Aí depois eu dei um tempo, aí procurei outra, que a que deu certo foi na outra clínica, que eu já fui direto na fertilização. Essa enfim deu certo. E quando assustou vieram 2, Henrique e Lucas, que hoje tem 4 anos. Eu coloquei 4 embriões, que era a última tentativa minha. Eu falei assim, eu vou, ou é dessa vez ou não vai ser mais. Porque eu não tinha mais prazo para mim, nem financeiro, nem idade, nada, sabe assim. Já tinha desgastado muito emocionalmente também, porque você desgasta muito emocionalmente. Aí deu. Falou, deu positivo. No entanto, quando o médico me falou por telefone que tinha dado positivo, eu comecei, e agora o que eu faço? Foi muita felicidade, um alívio, porque podia ser 4, né? Então, valeu a pena. É trabalhoso, mas vale a pena. Então, não arrependo nem um pouco de nada. Júnia e Varlúcio tentavam ter filhos há 7 anos e nada. Quando foram investigar, a médica descobriu que ele tinha um problema nos espermas. Então surgiu a ideia de fazer uma fertilização in vitro. Mas ainda assim não deu certo. Logo quando ela falou que ia partir para fertilização, eu dei também um probleminha no ovário.
ele estava com um endometrioma, foi no ovário. E aí eu tive que tomar algumas injeções e tudo. E aí comecei, né, a orar mesmo, pedir a Deus, né, para entrar e tudo no caminho. E eu fiz a primeira fertilização, não deu certo, colocou 4 embriões, não deu certo. Chorei demais quando deu negativo dos 4 embriões. Aí falamos assim, vamos partir para adoção. Nesse momento, o meu chefe eu tinha saído do emprego para, né, para pagar a fertilização. Meu chefe me chamou de volta no mesmo momento que a médica chamou ela de volta. Falei, gente, vamos tentar mais uma vez, porque às vezes não dá certo a primeira vez, a mulher fica ansiosa e tudo. Então, nós fizemos mais uma, dividimos e tal, e fizemos mais uma. E a médica falou assim, olha, teve 3 embriões bons, quanto nós vamos colocar? Eu falei assim, Deus, 4, não veio nenhum, vamos colocar os 3. E depois de alguns dias, a resposta. Rafaela, Carolina e Daniela já estavam a caminho. Abri o exame e vi que eu estava grávida. Aí, de imediato, eu liguei pro meu marido e ele falou, e eu falei com ele, ó, tô grávida, e vai ser mais de um. Que eu sempre quis, né, e foi muito planejadas elas. Só que nesse momento, Deus tocou no meu coração e falou assim, olha, lembra aqueles 4 que colocou? Você não tinha emprego, você não tinha convênio, você não tinha poder de compra. Hoje não, hoje você tem, entendeu? Aí era esse a resposta de Deus pra gente, que aquela hora não era o momento. E essa era a hora de Deus pra gente. As 3 vieram na hora certinha. Deus tem o tempo certo. Assim, por mais que a gente sofra, né, porque é pelo tempo, todo mês a gente acha que vai vir, não vem, né? Foi um sofrimento no início e tudo, mas no final vale a pena. Não desistir mesmo, colocar Deus na frente e ir, né? Uau, 3 aí. 3 gêmeos. Imagina se vier mais 3 pra você. Carol, imagina. Imagina se a Aline engravida e aí vem 3. Ah, não, aí a fábrica já fechou. Mas hoje sei lá, né? Hoje é só o departamento de marketing. Ô, Carol, imagina vindo 3. Uma mais moreninha igual o Leozão, uma branquinha igual você e outra mais ou menos assim, uma mistura. Ia ficar legal, Carol. Ó, gente, também acho que você ia ficar legal. 5 na sua casa. Mas conta pra gente. Hashtag Carol, queremos sobrinho. Doutor, conta pra gente a parte, a gente viu casos ali mais complexos ou não, quais que seriam os tipos a serem usados? Então, voltando nas técnicas de alta complexidade, né? Igual eu falei, tem esse nome porque depende de um laboratório específico para isso, né? É uma infraestrutura muito detalhada, muito custosa, né? O custo financeiro de manutenção né? É altíssimo. E basicamente o que é feito é a manipulação dos gametas, né? O que se faz no laboratório de fertilização in vitro é fecundar óvulos com espermatozoides, cultivar embriões e, às vezes, congelar embriões. Então, fertilização in vitro seria basicamente a fertilização de um óvulo, que foi obtido de uma mulher através de uma indução de ovulação, com o espermatozoide do seu parceiro, e esse embrião formado no laboratório é então transferido para o útero dessa paciente dentro do momento adequado para gerar a gravidez. Doutor, e o que é feito com os embriões não usados? Os embriões excedentes, que a gente chama, né, aqueles que não foram transferidos ali a fresco, eles podem ser armazenados, né, eles são criopreservados. A gente vitrifica esses embriões, ou seja, congela eles dentro de uma técnica específica que garante a sobrevivência deles. Então, se no futuro o casal vier a querer ter outros filhos, eles podem ser usados, e se não, eles podem ser mantidos... Indeterminada. Um tempo indeterminado? Eles não perdem qualidade por estarem congelados. E o óvulo e o espermatozoide? Aí, não, esses a gente pode desprezar. Se o casal, por exemplo, fez uma coleta de óvulos, usou alguns deles, não usou os outros e engravidou. Pronto, não quero mais ter filhos. Esses óvulos podem ser desprezados. Tem pergunta aqui para o senhor. Bom dia. É caro esse tratamento? E as formas de pagamento é tranquilo? Isso, como que funciona isso? Não o senhor tem que falar o valor específico, mas é um valor que hoje é mais acessível às pessoas? Como funciona? Sem dúvida. Nesses últimos 15 anos, o custo caiu muito, né? Antigamente, falando especificamente de fertilização in vitro, né? Porque a inseminação e coito programado, até que os custos não são tão elevados, não. E não há problema em falar de valores, não, né? Uai, só fica bem aproximado, à vontade, pode.
giram em torno de R$3.000, R$3.500, alguma coisa nessa faixa. Já a fertilização in vitro, que gira na casa de 15 a 20, ou seja, um valor bem mais expressivo, já teve época em que isso custava $30 mil, quer dizer, os custos, né, a tecnologia foi evoluindo, os custos foram caindo, né? Então, os meios de cultura, os materiais de laboratório que são utilizados no dia a dia, a própria infraestrutura, né, do prédio, né, a sala de fertilização, os custos têm caído muito. Então, isso permitiu que casais hoje, até, né, de um recurso mais limitado, consigam fazer. Não é raro hoje a gente fazer tratamento de fertilização in vitro em casais com uma renda bastante limitada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.